Bom dia, pessoal. Nós vamos apresentar aqui uma aplicação retirada do livro do Montgomery, de Estatística e Probabilidade para Engenheiros. Esse material está disponível lá na nossa página institucional. E essa aplicação que nós queremos fazer basicamente... Deixa eu pegar minha caneta. Basicamente, o que nós queremos visualizar é o seguinte. Aqui nós temos um problema com gramas de sólidos removidos de um material relacionados com o tempo de secagem. O tempo de secagem aqui ele é a nossa variável x e as gramas de sólidos removidos de um material é y. Então, na realidade, o que nós temos... Deixa eu colocar aqui. Na realidade, o que nós temos existe, de fato, alguma relação entre o tempo de secagem com gramas de sólidos removidos? Eu posso fazer alguma associação? Mais especificamente, eu posso fazer uma relação de x com y de tal modo que x com y tenha essa relação a termos um modelo estatístico expresso dessa forma? Lembrando que esse A ele vai representar para nós o intercepto e esse B para nós ele vai representar a inclinação da reta. Aqui o resultado ele não explica como é que estão as unidades, pelo menos do tempo, mas vamos supor que esse tempo aqui ele seja um tempo dado em segundos e y na realidade é em gramas. A interpretação que nós temos é que se a inclinação ela é ascendente, algo desse tipo, vamos tentar mostrar aqui algo desse tipo, supondo. Nós dizemos que a representação de y, vamos pegar aqui primeiro essa angulação e essa altura, nós vamos dizer que A é justamente o resultado que, quando x assume um valor especificamente igual a zero, nós dizemos que quando não houve nenhum tempo de secagem, a quantidade de gramas removidas por um determinado material em alguma superfície, a gente crê que seja isso, ela tem A gramas específicas nessa superfície. De que a cada acréscimo de uma unidade de x, isto é, quando x assume valor igual a 1, observe pelo nosso modelo que há um acréscimo de b unidades em segundo, ou melhor, de b gramas a cada acréscimo de um segundo, ou melhor, a cada aumento de um segundo, há um acréscimo de b gramas para de sólidos removidos. Mais especificamente, né? Vamos tentar melhorar isso.
Se nós assumirmos que x é igual a 1, perceba que o nosso modelo ele passa a ser y igual a A mais B vezes 1 mais o meu epsilon. Esse 1 é o acréscimo dado para y em B gramas de sólidos removidos. Se nós assumirmos x igual a 2, veja que há um acréscimo de 2 gramas de B, né? Ó, B a gente ainda não sabe. Há um acréscimo de B gramas para Y. Então, isso implica dizer que para cada acréscimo de uma unidade de X, ou cada aumento de uma unidade de X, há um acréscimo de B gramas de sólidos removidos dessa superfície, né? Então, é essa interpretação que nós temos para a inclinação, no caso B, e para o nosso A, que é o intercepto. O intercepto A, ele significa que para nenhuma alteração, ou melhor, para um x igual a zero em termos de tempo de secagem, isto é, sem nenhum tempo de secagem específico, nós temos A gramas de sólidos removidos nessa superfície. É exatamente isso, né? Bem, para nós utilizarmos então o nosso modelo, vamos dizer assim, estimado, nós temos que entender uma coisa. Perceba que, de fato, nós não conhecemos o nosso A e o nosso B. Nós não temos conhecimento quem é o nosso A e nem quem é o nosso B. Nós precisamos de alguma ferramenta que consiga mostrar isso. E, sem entrar em tantos detalhes, né, o que nós vamos fazer de fato é utilizar um método de estimação pontual. Isso quando nós estudamos lá nas semanas anteriores, nós vamos utilizar o método de mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados, ele consiste em nós pegarmos aqui o nosso modelo e perceba que quando nós vamos amostrar os dados, o que nós temos na realidade é o seguinte: nós temos um par, né, x1, y1, coletado de cada elemento. No caso do elemento 1, nós vamos ter um outro par de xy, né, x2, y2, para o elemento 2. Nós vamos fazer isso até o enésimo elemento, xn, yn. Beleza? Bem, aí o que é que nós percebemos? Supondo que isso daqui ele me dá uma representação gráfica de pontos. Vamos supor que isso aqui fosse ascendente. Vamos pegar aqui F7, F6. Uma quantidade de pontos em que essa quantidade de pontos eu tenho que projetar uma reta. Para eu projetar essa reta, vamos supor que seja essa. Beleza. Observe que alguns pontos ele passa, quer dizer, a reta ela passa por alguns pontos, mas em alguns outros eu não consigo projetar essa reta nesses pontos. Isso significa que nós temos um erro envolvido. Veja, ó, há essa distância.
O que é que o método dos mínimos quadrados ele quer? Essa distância aqui é a projeção do que nós temos do nosso erro. Qual é o problema? Eu não sei qual é a reta real que consegue mostrar o comportamento da relação entre x e y. Então, essa reta que eu estou colocando aqui está sendo um chutômetro. Eu poderia ter aqui diversas outras retas, diversas outras retas para tentar verificar essa relação. Diversas retas seriam possíveis. Diversas eu poderia projetar aqui. Muitas. Mas a escolha da minha reta será aquela em que a reta passará o mais próximo dos pontos em que eu tenho essa distância aqui mínima, em que esse erro aqui que eu vou calcular, ele seja o mínimo possível. E esse erro aqui, quando nós vamos calcular, percebam comigo que esse erro nada mais é do que eu pegar o que eu observei para cada um x e y, né? Menos o que nós temos na reta. Nós vamos dizer que o que está na reta ele vai ser simbolizado por um chapeuzinho. Então, esse daqui é o y que eu observei e esse aqui será um y da reta. Então, quanto menor essa distância, significa que minha reta está mais próxima do que nós observamos. Bem, então, voltando aqui, se nós pegarmos o nosso modelo, nós vamos perceber que para cada par desse daqui, nós vamos representar o nosso modelo estatístico dessa forma. Agora com índice, tá? Nós temos um yi observado, que é igual a um A mais um B de xi mais um yi. Isso, perceba que nós vamos ter um modelo para cada elemento. Né? Para cada par yx, nós vamos ter esse índice i aqui, ele vai de 1 até o enésimo elemento. Né? Então, aqui o que nós temos é o seguinte. Nós temos, então, n epsilons is específicos nessa projeção aqui de reta, isto é n distâncias de epsilons nesse nosso modelo, né? Porque ele está relacionado à relação que nós temos da reta com esses pontos. O que nós queremos é minimizá-lo, porque é plausível que quanto mais próximo uma reta que eu estou criando, ela passe próximo desses pontos, melhor será, por exemplo, a previsão para eu poder conseguir saber agora, sem precisar de nenhum método para saber quantos gramas foram removidos de um determinado sólido, em relação ao tempo. Basta com que agora você só me dê o tempo de secagem que eu consigo prever especificamente a quantidade de gramas que podem ser removidas dessa superfície. Então, nesse caso, nós vamos usar o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados significa, então, que nós vamos pegar uma soma desses épsilons. Nós vamos pegar um somatório de 1 a n desses épsilons e eu vou elevá-lo ao quadrado. E que isso, por consequência, percebam comigo, ó, o que é que vai ser o meu épsilon? I. Eu vou passar essa parte aqui toda para antes da igualdade. Então, eu vou ter um somatório de 1 a n. Eu vou pegar esse epsilon aqui primeiro, ele vai ficar ao quadrado. Tá? Mas quem é o meu epsilon i? Ó? Meu epsilon i significa que é yi, ó, yi, menos essa parte toda aqui. Ó, menos essa parte toda. A mais b de xi. A representação desse meu epsilon
do meu y aqui será o que nós vamos ter lá na frente, essa partezinha aqui, ó, do meu yi previsto, que é o que está na reta. Então, quando eu olho para isso daqui, ó, esse yi aqui é justamente essa parte que a reta consegue mostrar. E aí eu vou ter que ter ferramentas. Quando eu pego essa soma aqui, ó, num determinado momento, que nós vamos tentar encontrar artifícios para estimar isso daqui, para minimizar isso, nós vamos chegar lá na frente e vamos pôr um chapéuzinho. Por isso que eu vou colocar esse chapéuzinho aqui para o y chapéu. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar minimizar. A forma de nós encontrarmos pontos para A e B que sejam mínimos o possível para essa função aqui, ó, será tentarmos usar derivadas parciais, né? Então, vamos supor que isso daqui seja agora uma função, vamos botar assim, e que o que nós queremos, então, é tentar encontrar derivadas parciais com relação ao meu A e o meu B, de modo que eu tenha valores mínimos possíveis, né? Então, quando nós igualamos isso aqui a zero, cai numa solução específica única para A e B. Então, o que nós vamos fazer é tentar encontrar a derivada, quer dizer, quando eu igualo essa derivada aqui e nós vamos pegar a segunda derivada dessa função, né, com relação às derivadas segundas de A e B, se esse valor é maior do que zero, nós vamos perceber que esses pontos aqui que nós vamos encontrar para A e para B são pontos de mínimos. Então, eu encontro para A uma solução e para B pontos de mínimos. E aí, essa solução para A e para B é o que vai determinar para mim a reta que passa mais próxima dentre todas as retas por esses pontos. Então, o valor específico para A e para B, que foi utilizado pelo método dos mínimos quadrados, veja que nenhuma suposição foi feita para a distribuição dessa variável aleatória. Percebemos que apenas o que é aleatório é essa variável aqui, ó. Todas as outras variáveis nesse modelo serão dadas como variáveis fixas. Esse x é um x que ele está fixado, né? Para um determinado tempo específico que eu estou projetando, eu vou encontrar um determinado y. Y vai ser o que eu almejo, né? E A e B são parâmetros do modelo. Esse aqui é o parâmetro de regressão e esse aqui é o intercepto, né? Então, feito tudo isso, eu não vou mostrar esses cálculos aqui da derivada, eu só vou mostrar a solução, né, desse sistema, nessa solução única que nós vamos encontrar para um A e para um B específico. Então, a solução desse sistema que nós vamos encontrar para o cálculo de A é A chapéu e B chapéu. A chapéu será justamente a média dos y menos beta chapéu de x barra, em que y chapéu e x chapéu, perdão, y barra e x barra são respectivamente as médias de y e de x. E o cálculo desse A chapéu ele depende do B chapéu. E esse B chapéu vai ser o que a gente chama da soma dos produtos de x e y dividido pela soma dos quadrados de x. Bem, o cálculo desse SP de xy, aqui, nós podemos representá-lo por essa expressão aqui. É o somatório de 1 a n de x,
I vezes YI menos o somatório de I de 1 a N de XI, isso multiplica pelo somatório de YI de 1 a N, isso aqui tudo dividido por N, tá? E a soma do quadrado de x, ela é dada pela soma de xi ao quadrado, com i de 1 a n, menos o quadrado da soma de xi. Isso dividido por n. Então, por meio dessas duas expressões aqui, nós conseguimos encontrar o valor para B-chapéu. Uma vez feito esse cálculo, nós vamos colocá-lo aqui para podermos determinar o A-chapéu. Então, com essas continhas, vocês podem pegar as calculadoras de vocês, treinarem. Se vocês usarem aí o modo, o botãozinho, né? Mod mais a opção 3, botão, que é a opção Reg, mais a opção 1, mais a opção 1, que é a opção linear. Vocês procurem aí, nós temos mecanismos que a gente mostra lá nos nossos canais, como inserir esses dados para poder projetar esses e calcular esses valores aqui de um modo mais fácil. Tá? Então, feitas essas considerações, o que nós temos ao final, quando a gente estima isso daqui, é que com essa minimização, esse aqui é o nosso modelo estimado, né? O modelo estimado nosso, ele é o final desse, assim, né? Vamos botar assim, assim, o nosso modelo estimado, ele será dado, né? Pelo y previsto, que é dado por um A chapéu mais um B chapéu de x, i, em que esses A e B são estimadores do que a gente chama de mínimos quadrados. De mínimos quadrados. O epsilon ele acaba sumindo desse sistema, né? Devido à minimização. Bem, nesse sentido, o que nós temos aqui agora é só a projeção da reta, né? As informações das observações a gente acaba perdendo. O que nós temos nesse modelo aqui específico é só a projeção que nós vamos ter aqui para x e y, né? De uma determinada reta, que ela pode ser ascendente ou pode ser descendente. Tá? Quem vai determinar essa ascendência ou descendência é o sinal de B. Então, feito isso, nós vamos pegar aqui o nosso exemplo para poder fazer esses cálculos. Então, aqui nós temos esse exemplo para fazer esses cálculos. Aqui nós temos os valores de x, desde a primeira observação até a última. Nesse caso aqui nós temos 10 observações. E aí o que nós vamos proceder é no cálculo e tentar fazer essas interpretações. Já aqui na calculadora, para fazer esses cálculos aqui todo, eu já tenho eles aqui pronto. E nesse caso, o modelo eu vou direto para a interpretação. E isso fica para vocês a título de exemplo, né? No que eu tenho aqui, já como resultado, eu já tenho para os valores
de A e B, então, vamos botar aqui, voltando ao exemplo, nós temos que o valor de A, nesse caso, ele deu aqui, vamos fazer um arredondamento para 4 casas decimais, deu 1,6790, e o valor de B deu 0,6345. Então, significa dizer que o meu modelo estimado, nesse caso aqui, previsto, né, para um determinado y aqui, é 16790 mais 0,6345 de xi. Então, essa nossa reta ela é crescente. Ó. Se nós observarmos aqui essa reta, a representação gráfica. A representação gráfica, nesse caso, do tempo de secagem em relação... Não, do tempo, aqui em cima, ele representa o tempo de secagem em relação à quantidade de gramas de sólidos removidos de um material. Nesse caso aqui, a nossa altura ela tem 1,60 m, 1,60 m, tem 1,6768 arredondado, e uma inclinação aqui de 0,63. Essa é a nossa representação, né? Aí o que eu quero saber é o seguinte: percebam que aqui eu tenho valores de x específico, mas eu posso estar interessado, por exemplo, se eu tivesse interessado num x aqui específico, 5,2. Veja que aqui eu não tenho nada observado. Mas aí o que acontece? Com o modelo estimado, eu posso pegar a minha reta e para um x igual a 5,2, eu consigo prever agora qual é o valor de y. Nesse caso, só eu substituir esse 5,2 no meu modelo e encontrar agora, uma vez que eu tenho os estimadores dos parâmetros, encontrar agora o valor para a quantidade de gramas de sólidos removidos. Então, nesse caso, se eu quisesse prever para um x específico 5,2, eu vou encontrar um y aqui específico. Se nós substituirmos aqui, nós podemos encontrar esse valor para esse determinado y de 5,2, usando a calculadora. Mas no caso de vocês é só substituir, não tem erro. Esse valor dá 4,9784 gramas. Esse é o resultado, né? Se nós formos fazer, basta eu pegar 16790 mais 0,6345 vezes 5,2, que é o mesmo resultado. Não tem problema. Beleza. Então, isso significa que para uma interpretação que poderíamos ter para 167, significa que se não houver nenhum tempo de secagem, nós já temos uma quantidade de 1,6790 gramas de sólidos removidos desse material. E que para acréscimo de uma unidade de x, nós teremos um acréscimo, né, um aumento de 0,6345 gramas de sólidos removidos desse material. Por que é que eu digo para cada acréscimo eu terei um aumento disso daqui? Porque se a inclinação fosse decrescente, perceba comigo que para cada acréscimo de x, ao invés de um aumento de gramas, seria um decréscimo.
Mas aqui também está indo, está no sentido de aumentar, né? Porque a reta é ascendente. Então, nesse caso, para cada acréscimo de x, está havendo um aumento de gramas de sólidos removidos, né? Porque o sinal é positivo. Então, aqui nesse caso, uma outra coisa que nós temos que perceber é que nós vamos também ter limitações, nós não vamos poder fazer inferências específicas. Quando eu falei para vocês na aula anterior que esse y aqui, ó, esse epsilon aqui, ele teria uma imposição de distribuição normal com média zero e variância sigma 2, perceba que nesse momento dos mínimos quadrados eu não fiz nenhuma imposição nesse sentido para estimar os valores de A e B. Simplesmente nós utilizamos uma ferramenta estritamente matemática, né? Foi uma minimização de um sistema, né? Eu quero encontrar aqui, pelas derivadas parciais, simplesmente pontos que dê mínimo que resulte no mínimo para essa função. Claro que fixado as outras variáveis. Nesse sentido aí, o que nós estamos querendo dizer é que para eu utilizar essa imposição aqui, nós utilizaríamos ela se nós fôssemos fazer inferências sobre A e sobre B. Isto é, será que de uma outra amostra que eu retirar, eu tenho garantias que esse B aqui é justamente igual a 0,6345? A resposta é não, porque os valores de x e y vão mudar de acordo com os elementos que vão vir para a amostra. Nesse sentido, nós teríamos que testar se esse B não era estatisticamente igual a zero. A pergunta é, 0,63 será que é estatisticamente igual a zero? Então, nós temos que fazer essa pergunta. Para se fazer essa pergunta, o que nós iríamos fazer é a aplicação de testes de hipóteses. Nós iríamos testar hipóteses, e para testar essas hipóteses, nós iríamos testar se B era igual a zero ou se B era diferente de zero. Se B fosse estatisticamente diferente de zero, significaria dizer que esse modelo nos daria alguma contribuição para explicar a relação de x e y. O quanto que isso seria bom ou não, nós iríamos utilizar uma outra medida que nós já falamos, isso aí vocês vão ver na aula anterior, é o coeficiente de determinação. Mas isso nós não temos limites, tempo para poder, devido à limitação do nosso curso, nós vamos estar restritos simplesmente na estimação, no cálculo desses parâmetros apenas, né, desses estimadores dos parâmetros, e nessas interpretações básicas. Isso daqui fica só alguma motivação para saber se vier algum questionamento na lista de questões, é algo bem básico no sentido de saber a aplicabilidade disso. A forma de como calcular, nós não vamos poder solicitar a vocês, uma vez que o nosso curso ele está bem limitado. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido, basicamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar pelo chat para nós podermos discutir ou apresentar algo de forma mais clara para vocês. Tudo bem? Uma finalização que é o seguinte. Nós poderíamos estar interessados em um determinado x aqui, específico, em que esse x ele estivesse fora da amplitude, do menor valor aqui de x para o maior valor de x. Eu poderia estar interessado aqui numa previsão futura, por exemplo, 7,5. A pergunta é, esse modelo seria bom para prever valores que está acima, ou melhor, fora da amplitude do x, abaixo de 2,5 e acima? E a resposta é não. Quanto mais você estiver com um modelo e esse modelo estiver distante da amplitude dos valores de x, pior será essa previsão, devido a procedimentos estatísticos que nós conseguimos mostrar que a previsão do modelo ela é melhor
quando você usa um x tal que esse x está dentro da amplitude dos valores com que os parâmetros foram estimados. Isto é, entre 2,5 e 7. A previsão é melhor quando nós utilizamos valores do tipo 4,1 está dentro de 2,5 e 7,0. Quando eu acho valores fora, ou quando eu quero ter interesse em valores fora, a confiança com que eu tenho de que esse valor realmente está próximo daquilo que é real, a minha confiança ela é menor com relação a isso. E isso significa que nós estamos num problema de extrapolação de dados. Tá? Então, o problema de extrapolação de dados é quando eu uso um x em que esse x ele está fora da amplitude com que esses estimadores, com que esses parâmetros foram estimados. Perceba que esses cálculos aqui que a gente faz é sempre olhando para x e y, e esse x e y ele está dentro dessas amplitudes específicas. Aqui especificamente eu estou falando do x. Então é isso, beleza? Um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, use nossas plataformas e mídias sociais para poder solicitar essas dúvidas e a gente solucionar o problema. Tranquilo? Um abraço para todos vocês e até a próxima.